Olá, gente querida, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um tema muito interessante. O que a Bíblia não é? Olha, é óbvio que quando eu falar sobre o que a Bíblia não é, eu vou ter que dizer também o que ela é, né? Mas eu queria abordar esse tema porque existem muitos jovens que vão para as escolas e não sabem responder as perguntas de seus professores, de seus amigos. Existem muitos jovens que vão para a universidade e ficam absolutamente sem respostas quando são arguídos a respeito da fé e da palavra de Deus. Nunca, em nenhum momento da história da humanidade, a Bíblia foi tão atacada como é nos dias de hoje. Então, nós que somos cristãos, precisamos estar prontos para dar conta a respeito da nossa fé. O que a Bíblia não é? A Bíblia não é primariamente um livro de história. Embora ela contenha muita história, especialmente a história do povo judeu, seu nascedouro, né, como eles passaram por diversas fases, a história está contida na Bíblia, mas ela não é escrita como um todo, primariamente para falar da história dentro da própria visão dos historiadores de hoje, né, que mostram os dois lados, a cultura, os elementos de todos os povos que estão interagindo numa determinada época. A Bíblia não. A Bíblia, quando fala de história, está contando da história do povo de Israel e, mais propriamente, a intervenção de um Deus Todo-Poderoso que se manifestou para com aquele povo a quem ele chamou, dirigiu, protegeu, estabeleceu um propósito e ainda cuida desse povo até hoje. Ninguém entende porque o povo judeu é um povo tão extraordinário, um povo que tem tanta prosperidade. Onde eles vão, eles são cabeça e não cauda. Onde eles vão, eles brilham. Não é estranho que tenha tanta gente que tenha inveja do povo judeu, que tenha ódio da prosperidade do povo judeu, porque eles não entendem o propósito do Deus de Israel para com seu povo. Então, a Bíblia, ainda que não seja primariamente um livro de história usando os métodos que os historiadores usam, ela é a principal fonte de história, sobretudo do povo de Israel e de detalhes, né, da história antiga que outras culturas não trazem, né? Então, ainda que no pano de fundo seja secundário, quando a Bíblia fala da história do povo judeu lá no Egito, você acaba conhecendo um pouco da história dos egípcios também. Em segundo lugar, a Bíblia não é um livro primariamente científico. Antes de eu entrar nesse segundo ponto, eu quero dizer o seguinte: ainda que a Bíblia não tenha a metodologia da história dos historiadores humanos, todos os seus fatos são históricos e verazes, são verdadeiros. Nunca ninguém conseguiu desmentir a Bíblia do ponto de vista histórico. Existem até alguns nomes, entendeu, na Bíblia, que não foram encontrados pelos arqueólogos, então eles diziam, tá vendo, esse trecho aqui não é verdadeiro, né? Esse rei aqui nunca existiu, até que um dia alguém encontra um sítio arqueológico e acaba descobrindo que aquele rei mencionado na Bíblia existia mesmo. Então, a Bíblia é um livro extraordinário. Em segundo lugar, ela não é um livro primariamente científico. Sim, a Bíblia trata, por exemplo, da criação do mundo, trata, mas ela não dá os detalhes da física, né, da química, que a ciência procura entender, não é? A ciência descobre uma série de leis, lei de gravidade, não é? As leis, por exemplo, da relatividade, né, da energia, do movimento, né? A ciência, ela tem um olhar mais profundo para compreender a natureza, como a natureza funciona. A Bíblia não tem esse propósito, mas isso não quer dizer que a Bíblia esteja errada e a ciência esteja certa, até nas questões científicas. Porque, gente, quando a ciência de alguma maneira discorda da Bíblia, você pode ter certeza de uma coisa: em algum momento vai ficar claro e cristalino de que a Bíblia está certa e a ciência, suposta ciência, está errada. Por exemplo, hoje o mundo inteiro trata da evolução das espécies como se fosse uma verdade absoluta. E, no entanto, até hoje é chamado de teoria da evolução. Por quê? Porque simplesmente não conseguiram provar.
Ou seja, a teoria da evolução, ela afirma o quê? Que as espécies evoluíram. Mas veja, pensa aqui comigo. A Bíblia diz que Deus criou cada um segundo a sua espécie. Deus criou cada espécie sendo a sua própria espécie. Então, como assim? Você não crê em evolução das espécies? Não. Por quê? Porque a Bíblia não fala sobre isso. E além disso, a própria ciência não tem provas. Se houvesse evolução das espécies, por que você não encontra um elemento que esteja entre duas espécies? Por exemplo, não é? De peixes para anfíbios, para répteis, para anfíbios e para mamíferos. Por que você não encontra nenhum fóssil que tenha um DNA que seja híbrido entre uma espécie e outra? Não tem, simplesmente porque a Bíblia diz que Deus criou cada um segundo a sua própria espécie. Olha, eu quero até dizer para vocês que existem teólogos que acreditam que Deus criou, mas o método do qual ele se valeu foi a evolução. Mas a ciência ainda não provou. Por isso que chama teoria da evolução. Se você encontrasse um fóssil e fizesse o DNA dele, ele tivesse um DNA híbrido entre, por exemplo, uma espécie e outra, aí a ciência deixaria de ser uma teoria e se tornaria a ciência mesmo, né? Algo absoluto. E, no entanto, até hoje não se provou. Tudo aquilo que a Bíblia diz, meus irmãos, pode ter certeza, ainda que ela não seja um livro primariamente escrito para tratar de questões científicas, quando ela fala sobre alguma coisa, creia na Bíblia, porque a Bíblia vai sempre permanecer verdadeira e a pseudociência, ela muda. Já falaram que o mundo foi criado há 4 bilhões de anos, agora já falam em 14. Já falaram de muitas coisas que os cientistas depois mudaram de opinião. Então, a Bíblia é a verdade. E ponto. Essa é a minha opinião. Se você pensa diferente, está tudo certo. Agora, eu estou aqui para falar do que eu creio, tá? Então, a Bíblia, ela não trata de questões científicas nos detalhes, porque não foi o seu objetivo. Mas quando ela fala de alguma verdade, pode ter certeza que a ciência, quando ela discorda dela, a ciência está errada e a Bíblia está certa. Em terceiro lugar, eu quero dizer que a Bíblia não é um livro primariamente de literatura. Sim, a Bíblia contém muita literatura, muita poesia, né? Tem até os chamados livros poéticos, nós estamos falando de Salmos, né? Provérbios, Cantares, né? Eclesiastes, o livro de Jó, né? O livro de Jó foi chamado por Tennyson o maior poema dos antigos e dos novos tempos. É lindo, a Bíblia tem muita poesia, mas ela não foi escrita para ser lida como literatura simplesmente. A Bíblia, gente, ela foi escrita com a palavra de Deus. Então, eu leio um livro de literatura e eu falo, nossa, que lindo, que bacana. Mas acabou, segue a vida, cada um segue o seu caminho e eu não vou mudar a minha vida por uma literatura que eu li. A Bíblia não, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, ainda que ela tenha e contenha literatura, poema, poesia, ela não é simplesmente literária, é a palavra de Deus, é a ordem de Deus, é a verdade de Deus, que está sendo revelada para que os homens vivam por ela e vivam em abundância. Adão, antes de pecar, ele vivia debaixo da palavra de Deus e todos os benefícios que a sua palavra tem para a nossa vida. No momento que ele duvidou da palavra, veio a maldição para o mundo, o pecado, a morte, tudo de ruim que vocês contemplam no mundo hoje. Então, querido, quando ler a Bíblia, leia-a como a palavra de Deus, não a questione no sentido, questionar você deve para tentar entendê-la, mas não para discordar dela. Se a Bíblia, ela não se encaixa aos padrões desse mundo, então você não deve aderir aos padrões do mundo, você deve aderir à Bíblia, porque a Bíblia transforma, é palavra de Deus. Agora, as verdades do mundo são questionáveis, não são absolutas, e elas variam de tempos para tempos, de gerações para gerações. Mas a palavra de Deus é imutável, porque o nosso Deus é imutável. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, querido, fie-se na palavra, construa a sua vida nesta verdade. Quando você não conseguir
cumprir algo que ela está te dizendo, clame ao Senhor, peça perdão, mas diga: Senhor, a tua palavra é a verdade, e tudo aquilo que as minhas experiências, os meus sentimentos diferem da tua palavra, estou errado e o Senhor está certo. É assim que nós podemos agradar a Deus e chamamos o poder interveniente de Deus para transformar a nossa história. Amém? Mas eu quero falar em quarto lugar, então, qual é o propósito da Bíblia? Ainda que a Bíblia tenha 66 livros, o principal livro da Bíblia é a salvação. O Velho Testamento inteiro conta sobre um Deus salvador, um Deus que livrou o seu povo das mãos do povo egípcio, um Deus que salvou pelo derramamento do sangue lá no estabelecimento do Pêssar, ou a Páscoa, o sangue daquele cordeiro nos umbrais da porta. Toda a história do Velho Testamento, os sacrifícios, toda a história mostra um Deus salvador que aponta para o verdadeiro Salvador do mundo, que veio do céu para a terra, que se tornou homem, Jesus Cristo, o Salvador, Yeshua, cujo nome significa salvação de Javé, ou do Deus Todo-Poderoso. Então a Bíblia, em todos os seus 66 livros, tem um tema: o Deus que ama a humanidade e quer salvá-la para a honra e glória do seu nome, para que esta humanidade retorne ao propósito de viver para a glória do Deus soberano, Deus criador, Deus salvador, o nosso Deus. Querido, eu quero dizer que a Bíblia é o maior privilégio que eu e você temos nesse mundo. Nações da terra em que as pessoas lutam para ter algumas páginas da Bíblia, porque eles não podem ler a Bíblia livremente, então as pessoas decoram páginas, trocam páginas da Bíblia para decorar e depois juntos cada um ministrar ao outro. E nós temos a Bíblia em muitas versões, versão digital no papel. Querido, ame a palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra de salvação, de transformação. Ela abre os nossos olhos, ela traz luz para as nossas trevas. A palavra de Deus, meu querido, é o maior presente que nós recebemos dele. É a palavra de Deus que nos leva ao propósito original. E a palavra de Deus se cumprirá. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus é um decreto de Deus. Eu sei que os teus planos não podem ser frustrados, diz a palavra de Deus. Tudo aquilo que Deus sonhou e planejou para a terra, para a história dos homens, acontecerá, porque a palavra de Deus é a palavra do próprio Deus. Ainda que tenha sido escrita por homens, ainda que tenha sido escrito nos estilos e nas características de cada um dos escritores, Deus supervisionou, Deus estabeleceu o seu propósito, e ela é inerrante, ela é a verdade. Então viva sobre ela e você vai ter uma vida abundante e você vai encontrar salvação. Amém? Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo. Toca o dedo aí no curtir, no compartilhar, para que esta palavra venha quebrando os grilhões e venha para trazer luz àqueles que não conhecem a verdade. E eu declaro, você que está ouvindo pela primeira vez, que ainda não encontrou a Cristo, busque a palavra de Deus, porque nela há verdade, nela há respostas para a tua alma, nela há resposta para a tua vida, para a vida relacional, para os teus relacionamentos, para a tua família. Nela há respostas para como você viver uma vida bem-sucedida, uma vida abundante. Querido, ame a palavra, leia a palavra, estude a palavra, ore a palavra, pregue a palavra, e a palavra vai transformar a sua vida em nome de Jesus. É isso, meu querido. Comecei dizendo que a Bíblia não é, mas terminei falando sobre o que ela é. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração.